E o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falou em tom de despedida em relação a Gustavo Gomes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz atualizações importantes sobre o tema e o valor da multa rescisória para tirar o atleta do Verdão. Bora falar também sobre o Corinthians e esse papo de que Yuri Alberto pode se mudar para o West Ham da Inglaterra. Preciso te atualizar sobre o São Paulo com campanha de time rebaixado na condição de visitante. Existe perseguição contra o Vasco? Mais um erro de arbitragem. Todos os comentaristas de arbitragem apontaram que o gol do Vasco contra o Palmeiras foi legal. Falo também sobre a situação de Pepa no Cruzeiro. O treinador português corre o risco de demissão. Por falar em demissão, tem novidade importante sobre o futuro de Jorge Sampaoli, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô mostrando na tela jogos dos times brasileiros na Libertadores da América nessa semana, já vai pensando no seu palpite, vou deixar as minhas sugestões por aqui. Inter e Bolívar, o Inter venceu fora de casa, para mim vence também no Beira-Rio, partida terça-feira. Na quarta tem Palmeiras e Deportivo Pereira, Verdão fez 4-0 na Colômbia e volta a vencer dentro de casa. Na quinta tem Olímpia e Fluminense, Flu venceu por 2 gols de diferença, para mim dá vitória do Olímpia por 1 gol ou empate, com classificação do tricolor carioca. E você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Então pegue agora mesmo o link que eu deixei no comentário fixo, já faz o cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Torcedores rubro-negros se preparam para protestar na frente da festa de aniversário do Gabigol, que está marcada para a noite de terça-feira. Você sabe que o Gabigol criou uma festa chamada O Poderoso Gabi, tá dando o que falar. Alguns jogadores preocupados com ameaças de torcedores nem devem comparecer ao evento. Bora contar também que dos últimos 10 colocados no Campeonato Brasileiro, só o América venceu nessa rodada. Corinthians, Inter e Goiás empataram, enquanto São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Santos, Vasco e Curitiba perderam. O Coelho venceu o São Paulo por 2-1. Bora contar que Luizito Soares, o atacante uruguaio do Grêmio, quebrou um jejum de 8 partidas sem marcar na vitória do time dele por 3-0 contra o Cruzeiro nesse domingo na Arena do Grêmio. Já Paulinho entrou para a história da Arena MRV. O atacante do Galo marcou os 2 primeiros gols do novo estádio atleticano, com 2 assistências do Hulk. Para completar o giro de notícias, queria te contar que Vinícius Júnior pode ser cortado da seleção brasileira para as 2 primeiras partidas de eliminatórias para a Copa. O atacante do Real Madrid está sentindo um edema na coxa. E a grande questão é quem Fernando Diniz pode convocar para o lugar. A saideira do giro de notícias, o CSKA está comprando o Juninho Capixaba, lateral esquerdo que vive grande fase com a camisa do Red Bull Bragantino, negócio de 6 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, o técnico argentino muito pressionado em meio à crise rubro-negra. E a informação que eu queria dividir para vocês é de que a chance dele permanecer no Fla para 2024 é muito pequena. Tenho cravado para vocês que a permanência do Sampaoli passa por um desejo do presidente Rodolfo Landim. Foi o Landim quem contratou o Sampaoli. E é o presidente quem está descartando a admissão do treinador, mesmo diante da fase ruim. Com direito à eliminação da Libertadores da América, só a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com 15 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo. O próximo jogo do Flamengo, absolutamente decisivo no Campeonato Brasileiro. O Fla visita o Botafogo no próximo sábado no Newton Santos e em caso de derrota vai dar adeus de vez ao Campeonato Brasileiro. Últimos 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nenhum eventual título da Copa do Brasil contra o São Paulo deve garantir a permanência do argentino. E você, quem contrataria para a próxima temporada? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião. Bora continuar falando sobre pressão em cima de técnico. O português Pepa do Cruzeiro está muito ameaçado de dispensa no Cruzeiro. E o último resultado de derrota por 3-0 para o Grêmio, na Arena do Grêmio nesse domingo, só complicou ainda mais a situação do Pepa. São 7 partidas sem vitória, com 4 empates e 3 derrotas. Derrotas para Goiás, Palmeiras e Grêmio.
Durante a live desse domingo aqui no canal, vários torcedores do Cruzeiro exigiam a dispensa do técnico. Cruzeiro é só o 12º colocado, 25 pontos conquistados, mesma pontuação de Corinthians e Internacional. O grande problema é a distância pequena do Cruzeiro para a zona do rebaixamento. O Santos, que abre o Z4, hoje tem 4 pontos de desvantagem em relação ao Cruzeiro com o jogo a menos. E é por causa do medo do rebaixamento que há pressão para a demissão do Pepa. O treinador português disse o seguinte depois do jogo, abre aspas, esse foi nosso pior jogo, nunca tivemos uma apresentação como a de hoje, que é inadmissível. O que eu tenho que fazer é pedir desculpa a todos. Antes de mudar de assunto, preciso contar para vocês que a chance de demissão do Pepa hoje é 0. Nem o Ronaldo Fenômeno, nem o Paulo André, nem o Pedro Martins pensam nessa possibilidade. É óbvio que eles estão incomodados com a sequência sem vitória, mas entendem que o time é organizado especialmente defensivamente. Há necessidade de melhorar a parte ofensiva, não deve pintar mais contratações e o Pepa vai ter de se virar com o material que tem em mãos. Se o Cruzeiro continuar tropeçando, aí essa discussão em relação ao futuro do técnico pode vir a acontecer no futuro. Nesse momento, a chance de dispensa é 0. Cruzeiro que volta a campo no próximo final de semana, quando recebe o Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre o São Paulo, que colecionou mais um tropeço na condição de visitante, esse com requintes de crueldade. São Paulo conseguiu perder para o lanterna do Campeonato Brasileiro, o América, com o jogador a mais. O América abre o placar com o Mastriani, o São Paulo chega ao gol do empate, o Pato perdeu um pênalti no rebote, o próprio Pato converteu, o Mastriani, que havia marcado o gol para o América, foi expulso, e nos acréscimos, já na reta final do jogo, São Paulo conseguiu tomar o 2-1. Campanha do tricolor fora de casa é horrorosa. São Paulo não vence há 6 jogos com um empate, aquele jogo em que o São Paulo atuou com reservas diante do Flamengo, e 5 derrotas para Cuiabá, Corinthians, São Lourenço, LDU e agora o América. A campanha do São Paulo fora de casa só no Campeonato Brasileiro é de time rebaixado, 18º pior desempenho no Brasileirão longe de casa. São 5 pontos conquistados em 10 partidas, ou seja, 5 pontos em 30 possíveis. 7 gols marcados e 12 gols sofridos. Somente o Santos com 4 pontos e o América com 3 tem campanhas piores do que a do São Paulo na condição de visitante. Tanto o Santos quanto o América estariam rebaixados se o campeonato terminasse hoje. Os outros times na parte de baixo da tabela também figuram entre aqueles que menos pontuaram. Vasco e Bahia fizeram 6 pontos fora de casa e o Curitiba marcou 5 pontos apenas. E você, torcedor do São Paulo, o que acontece com o tricolor que tem tido um desempenho tão legal no Morumbi, mas tem feito e dado vexames na condição de visitante? Usa o espaço para comentário, quero saber sua opinião. Bora falar agora sobre o Vasco, que foi prejudicado na derrota por 1-0 contra o Palmeiras nesse domingo no Allianz Parque. É que no primeiro tempo o Paulinho marcou um gol legal que foi anulado pelo árbitro de vídeo. Se você não acompanhou, eu explico. A jogada se inicia com um impedimento do Verratti. O próprio Verratti, depois de cabecear e quase marcar, faz o cruzamento, mas o Richard Rios do Palmeiras dá um bico para frente, iniciando naquele momento uma nova jogada. Foi a partir do balão do Richard Rios que a bola sobrou para o Paulinho. Paulinho soltou uma bomba de fora da área e marcou um gol indefensável para o Everton. O gol acabou anulado por conta da participação lá atrás do Verratti, mas todos os especialistas em arbitragem asseguram que houve um novo lance a partir do chute do Richard Rios, ou seja, não haveria motivo para a anulação do gol. Mais um erro contra o Vasco no Campeonato Brasileiro e vários torcedores cruzmaltinos entendendo que é uma perseguição para que o Vasco caia para a Série B. De qualquer maneira, bom jogo do Vasco contra um dos principais times do futebol brasileiro. O Vasco sofreu muito pouco defensivamente, é bem verdade que também não conseguiu incomodar demais. Teve sua sequência de 3 partidas sem derrota quebrada, eram 2 vitórias e um empate, mas, para sorte vascaína, todos os clubes que também brigam na zona do rebaixamento não conseguiram vencer. Queria só destacar uma frase do Verratti, depois da partida, o atacante argentino disse o seguinte, abre aspas, por uma decisão difícil de entender, ficamos de mãos vazias, porém lutaremos juntos até o fim para cumprir o objetivo, fecha aspas. Antes de encerrar, quero deixar a pergunta, você acha que há um complô contra o Vasco? Use o espaço para comentário e opine. Bora de notícia importante, quero te ajudar a entender o que está rolando em relação a Yuri Alberto.
Nesse domingo, a Sky Sports, TV britânica, afirmou que o atleta interessa ao West Ham da Inglaterra. A frase de um jornalista chamado Dharmesh Seth diz o seguinte, abre aspas, o diretor técnico do West Ham, o Tim Stanton, voou ao Brasil para conversas cara a cara com dirigentes do Corinthians sobre a contratação do Yuri Alberto. O jogador está aberto para a mudança, fecha aspas. Foi tentar checar essa informação com o dirigente do Corinthians e também com uma fonte super importante do mercado. Antes, só um complemento em cima da notícia, de acordo com esse jornalista, além do Yuri Alberto, o En-Nesyri, atacante do Sevilha, é outra opção do West Ham. Clube inglês que já gastou bastante, cerca de 120 milhões de euros com contratações foram recentemente adquiridos. O Edson Álvares, o Ward-Prowse, o Mavropanos, além do Kudus. O clube vendeu o Declan Rice por 110 milhões de euros e a partir da entrada dessa grana conseguiu fazer um mercado bem interessante. Pois bem, esse dirigente corintiano com quem conversei assegurou que ninguém do West Ham procurou o Corinthians até agora para tratar sobre a venda do Yuri Alberto. Ainda não consegui falar com o empresário dele, assim que tiver qualquer novidade atualizo vocês ao longo da segunda-feira. Já o empresário super influente do mercado desconfia da possibilidade de o West Ham contratar o Yuri Alberto antes de pelo menos levantar informações sobre o Pedro. Pedro que não quer continuar no Flamengo e tem mais cartaz no futebol europeu do que o centroavante corintiano de 22 anos de idade. Só para completar duas informações. A primeira delas, o Timão tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, aquele péssimo negócio feito pelo Duílio, mandando Robert Renan, Duqueiroz, Mantua e companhia, rendeu ao Timão só 50% dos direitos do Yuri Alberto. Segundo informação, o atacante tem 45 jogos e 10 gols na atual temporada pelo Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre Gustavo Gomes. Zagueiro e capitão do Palmeiras esteve em campo na vitória contra o Vasco por 1 a 0 e foi tema da coletiva pós-jogo com o técnico Abel Ferreira. Perguntaram ao Abel sobre a possibilidade de o Gustavo Gomes ir embora, até porque o Al-Ittihad da Arábia Saudita aumentou a oferta pelo zagueiro. De acordo com César Luiz Merlo, jornalista argentino, a nova proposta dos sauditas é de 30 milhões de dólares ou 146 milhões de reais. Só a título de comparação, o Murilo, que acaba de ser vendido pelo Corinthians e se torna a maior venda de um zagueiro da história do futebol brasileiro, está saindo por 13 milhões de euros, muito menos do que esses 30 milhões de dólares. O Abel disse o seguinte na sua entrevista coletiva, abre aspas, os números da proposta são absurdos, muito grandes para o jogador e para o clube, mas temos uma líder, a Leila Pereira, que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer é que eu nunca tive um profissional como o Gomes, homem de caráter como ele, fecha aspas. Muita gente ficou com a impressão, a partir do que disse o Abel, de que o Gustavo Gomes estava indo embora. Fui checar com uma fonte minha no Palmeiras, muito próxima a Leila, sobre essa situação. E a frase desse dirigente do Palmeiras foi a seguinte, abre aspas, o Gomes só sai pela multa, a decisão já está tomada, fecha aspas. Ou seja, nem com 30 milhões de dólares, a maior proposta da história e da carreira do Gustavo Gomes, haverá negócio. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual o valor da multa rescisória? Esse dirigente do Palmeiras também fez essa revelação, 50 milhões de euros ou 263 milhões de reais, bem distante dos 146 milhões de reais que o Al-Ittihad está disposto a gastar. Se dependesse do Gustavo Gomes, o negócio sairia. Gomes, inclusive, tem uma reunião nessa segunda-feira, ele vai tentar pedir ajuda do Abel para que o negócio saia. Esse dirigente do Palmeiras com quem conversei acrescentou sobre a possibilidade de saída do atleta, abre aspas, não dá para prescindir do capitão do time, o melhor zagueiro da América, às portas de uma semifinal de Libertadores. É muito dinheiro, mas a prioridade é ganhar títulos, fecha aspas. Quero a sua opinião sobre o tema. Você concorda com a Leila? Venderia o Gustavo Gomes? Use o espaço para comentário. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de voltar mais tarde. A gente vai ter mais um vídeo e a tradicional live de segunda-feira. Abraço, tchau!